Senhores, tem um outro assunto que nos preocupa bastante, do qual já tenho falado algumas vezes, mas gostaria de voltar a esse tema. Esse tema tornou-se um pouco mais grave em razão dos últimos acontecimentos, mas continua despertando a atenção de todos aqueles que pensam o bem do Brasil. Do que eu estou falando? Quando eu publiquei o livro Excelências Bandidas, em 2016, eu tratei disso, esse texto está lá, falando dos estados deficitários e da quantidade de municípios. Na segunda edição do livro Excelências Bandidas, que está sendo rodada agora, portanto será lançado, se Deus quiser, no mês de agosto, e vem muito mais denso, com muito mais informações que a primeira edição, eu estou tratando mais aprofundadamente desta questão. Em 2016, nós tínhamos então 16 estados brasileiros deficitários. Eu estou usando a palavra estado, mas na verdade são as unidades federativas impropriamente chamadas de estado. Porque estado aqui não existe, porque o nosso pacto federativo é um arranjo, não é uma coisa verdadeira, uma vez que esses próprios estados não têm sua autonomia e muito menos os municípios têm autonomia. E o município é a nossa casa, todos nós moramos nos municípios. Pois bem, se nós tínhamos aquela quantidade de estados já deficitários lá naquela ocasião, são estados que arrecadam muito menos do que o seu gasto mensal, com a crise econômica agora, que se declara totalmente quebrado, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul está em frangalhos, e temos outros estados também na mesma situação, porém não tem a mesma voz, a mesma representatividade política para chegar e gritar: olha, estou aqui, estou quebrado, preciso de socorro. Mas são vários estados. E ainda assim mantém aquele número de municípios do qual nós temos falado aqui várias vezes. 5.570 municípios. 4.042 municípios desses têm população inferior a 20 mil. O que eu estou propondo em Excelências Bandidas? Fazer uma reaglutinação desses municípios, remembrando-os em municípios com a população mínima de 20 mil habitantes. Com isso, nós transformaríamos as 4.042 cidades em 200 cidades. Municípios fortes, que é disso que o Brasil precisa. Não esse monte de prefeitos de pires na mão pedindo esmolas ao governo do estado e à União. E há estados quebrados. Os estados quebrados têm muitos municípios. A exceção disso é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não surfou naquela onda de criação de municípios, onde foram criados 1.016 novos municípios de 1991 ao ano 2000. Mas Rio Grande do Sul, sim, mais que dobrou o seu número de municípios. E são municípios com 1.000 habitantes, 1.100, 1.080, 1.200. Enfim, nós temos, desses 5.570 municípios, nós temos cerca de 2.800 que está aí entre 1.000 e 5.000, 5.600, 6.000 habitantes. Sei que é lindo dizer eu moro num pequeno município, só que não é a nossa realidade brasileira. Nós não podemos mais continuar alimentando esse tipo de luxo de políticos. Esses municípios foram criados por obra exclusiva de deputados e senadores para atender alguns apaniguados políticos, fazendeiros daquela região. E nós pagamos a conta. Na próxima edição do livro, que sairá em agosto, eu estou dando lá os números. Quanto cada município recebe do Fundo de Participação dos Municípios. Esse Fundo de Participação dos Municípios é formado pelo nosso imposto de renda e pelo IPI arrecadado pelos respectivos estados. É por isso que o nosso imposto de renda subiu tanto ao longo dos anos, que até aquela época de 1991 compunha o Fundo de Participação dos Municípios 10% do imposto de renda e 10% do IPI. Agora são 24,5% de cada um. E mais, vou deixar para os senhores uma outra conta para fazer em casa, ou quando estiver com a cabecinha no travesseiro para pensar. A nossa tabela de imposto de renda está defasada em 86%.
ela já teria que ter sido corrigida em 86%. Como nós estamos pagando aparentemente 27,5% de IR, na verdade nós estamos pagando 45%, 48% por conta da correção não feita. E aí cada vez mais pessoas vão entrando como contribuinte e fica pensando que subiu de vida, que melhorou. Melhorou nada, é a tabela que não foi corrigida. É que nem a história do PT dizer que tirou milhões da pobreza. Olha, eu baixei a linha da pobreza para R$200, dei o Bolsa Família e você deixou de ser pobre. Olha, me engana que eu gosto. Vamos pensar seriamente no Brasil. Olá, não vá embora ainda. Eu sou o Wander Simões e tenho uma dica bem bacana para você. Acesse o YouTube e lá na barra de pesquisas digite Clóvis Alves de Souza. É isso mesmo, é Clóvis e não Clóvis. Clique na lupa para pesquisar, clique em Clóvis Alves de Souza. Pronto, você já está no canal do Dr. Clóvis Alves de Souza. Neste canal você vai encontrar no único lugar publicados todos os vídeos do Dr. Clóvis. Aproveite para clicar em inscrever-se, que desta forma, estando inscrito, cada vez que o Dr. Clóvis publicar um vídeo, você receberá uma notificação. Gostou da dica? Por hoje é só. Obrigado pela sua atenção.